dia, igreja. Bom dia. Vamos continuar as nossas exposições da carta de Paulo aos Efésios. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura hoje, eu faço a leitura hoje pela NVT, e nós vamos ler do verso 11 até o verso 22, verso 11 até o final do capítulo 2. Efésios 2, a partir do 11. Todos lá? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos, Senhor, clamamos ao Senhor, que através do Teu Santo Espírito nós tenhamos o entendimento da Sua Palavra, que essa Palavra seja aplicada às nossas vidas, Pai, da maneira que o Senhor acha que nós precisamos ouvi-la, Pai. Nós pedimos assim, no nome santo do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. 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 Esse é o último trecho do capítulo 2. Nós vamos terminar a exposição do capítulo 2 de Efésios hoje. E na nossa próxima exposição já iniciamos o capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre paz. E é interessante, a gente repara, olhando para o mundo à nossa volta, que volta e meia a gente tem algum conflito e vem sempre uma entidade externa, né, algum outro país, aliado ou não, e tenta um acordo, uma tratativa de paz. A gente vê que essas tratativas elas sempre falham. Às vezes se tenta implantar uma paz falsa, tentando, às vezes, esconder algo, às vezes oprimir um povo. E hoje não é diferente. A gente tem acompanhado já há muito tempo o conflito que tem acontecido desde que Israel foi invadida por uma série de pessoas vinculadas a um grupo terrorista, ao Hamas.
e eles têm lutado para se defender durante esse tempo, e várias tréguas foram colocadas já, duravam um tempo, voltavam, e assim o conflito continua hoje. Esse trecho que nós lemos, dos versos 11 até o verso 22, eles podem ser resumidos da seguinte maneira. Eu separei por 3 palavras: separação, reconciliação e unificação. E a gente vai ver que o único pacto de paz que realmente foi verdadeiro e eficaz foi esse pacto que nós lemos agora, feito por Deus através do sangue do Filho dele, onde ele reconciliou judeus e gentios, e quando ele também reconciliou o homem, o mundo, a humanidade com ele mesmo. Então a gente vai ver esses 3 pontos: separação, reconciliação e unificação. A gente começa com a separação nos versos 11 e 12, se você puder ir me acompanhando na tua Bíblia. É interessante reparar que os gentios eles eram objeto de total desprezo dos judeus. No verso 11, Paulo fala: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual externo e humano, né? Um ritual exterior e humano. Era muito interessante a gente observar que um judeu, ele não podia ajudar uma mulher gentia, por exemplo, a dar à luz. Ele tinha que, se ela tivesse com algum problema e só tivesse um judeu do lado dela, a mulher tinha que morrer, porque o judeu não podia ajudá-la. Se um judeu se casasse com uma gentia, era decretada imediatamente a morte dele, e na sequência já começava a celebração dos ritos de enterro, de funeral desse judeu. Se um judeu entrasse na casa de um gentio, ele se tornava impuro. A gente vê isso e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, lá no livro de Atos, quando Pedro é chamado a ir até a casa do centurião, a casa do Cornélio. Ele mesmo entra na casa do centurião e explica: olha, você sabe que eu nem poderia entrar na tua casa, né? Então o judeu ficaria impuro, ele não poderia participar do culto público. Segundo o dito judeu da época, os gentios, eles eram apenas combustível para o fogo do inferno. Essa era a visão que o judeu tinha do gentio. Quando Deus chama Abraão, e a partir de Abraão forma um povo, e Deus dá a Abraão a circuncisão, não era para que os judeus ficassem orgulhosos ou ficassem se gabando, era para que eles fossem bênçãos para os gentios, né? Porque você foi um povo chamado por Deus, você deveria ser um povo que desse bons exemplos, que talvez através do teu bom exemplo e do teu testemunho fizesse com que os gentios se convertessem à religião do único Deus verdadeiro. Mas nós sabemos que Israel se corrompeu. O segundo ponto interessante está no verso 12. Os gentios, eles eram espiritualmente falidos. Diz assim o verso 12: naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Vê que num parágrafo tão pequenininho, o apóstolo Paulo vai resumir a vida espiritual do gentio com 5 frases que ele coloca aí. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Segundo, eles estavam separados da comunidade de Israel. Terceiro, eles eram estranhos à aliança da promessa. Quarto, eles não tinham esperança. E 5, viviam sem Deus no mundo. Ou seja, ele dá uma cacetada dizendo: olha, esses eram vocês. Essa era a condição espiritual de vocês. Então, eles estavam sem Cristo. E é verdade, porque os judeus esperavam o Messias.
né? Só que os gentios nem sabiam o que era Messias. Eles estavam totalmente separados de Cristo. A gente vai observar pelo livro de Atos que os efésios adoravam muitos deuses, mas eles tinham uma deusa em especial, que era a deusa Diana, a quem eles colocavam assim, nos patamares dos deuses, era a deusa mais importante. Eles estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, Deus havia chamado Israel para ser o seu povo, havia dado ao povo de Israel a sua lei, as suas bênçãos, e os gentios estavam fora desse círculo, né, desse grupo que adorava o Deus verdadeiro, o Deus criador. Então a única maneira de um gentio fazer parte desse grupo era ele se converter, ele tinha que se tornar prosélito, né? Abandonar aquela vida de idolatria de vários deuses e se converter à religião do único Deus verdadeiro. A gente já viu um exemplo clássico disso quando estudou o livro de Josué, que foi Raabe, né? Uma gentia que se converte logo depois da queda de Jericó e que é usada por Deus porque ela se torna parte da genealogia de Jesus. Ou seja, o Messias vai vir da genealogia dela. Eles eram estranhos às alianças da promessa, porque Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes a vinda do Messias. Então as alianças, esses eram acordos que eles haviam feito com Deus, né, com relação a essa promessa. Ou seja, todos tinham que ser circuncidados, tinham que agir de forma específica, mais na frente, através de Moisés eles vão receber a lei, ou seja, existia todo um pacto de alianças que deveriam ser cumpridas. Eles não tinham esperança, os gentios. E aqui, principalmente no que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Eles não tinham esperança de uma vitória sobre a morte. Ou seja, o mundo gentio, muito atual, muito parecido com o mundo hoje, quando a gente olha para fora, é um mundo que se entregava ao prazer, porque eles não tinham nenhum tipo de crença na eternidade. Morreu, acabou. Então vamos aproveitar enquanto a gente está aqui. Não existe nada que vá fazer mal para a gente no futuro, então a gente não acredita em nada. Vamos viver da maneira que nós quisermos. E quinto, eles viviam sem Deus no mundo. Interessante, como eu já comentei, que eles não eram ateus. Eles tinham muitos deuses. Mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. O Deus que a Bíblia vai chamar de o Deus criador, que cria todas as coisas, o Deus sustentador, que sustenta o mundo com a sua palavra, o Deus redentor, que nos redime, nos perdoa, nos salva, e o Deus consolador, Deus Espírito Santo, que caminha conosco hoje e nos ajuda, nos sustenta. E eles não tinham uma relação pessoal. O cristianismo é marcado por um relacionamento pessoal com Deus, um Deus de amor, um Deus que se importa, um Deus que quer ter relacionamento, que quer conversar, que quer fazer parte da vida dos seus filhos. Mas eles não, eles viviam com medo. Eram aqueles deuses vingativos, aqueles deuses do tipo, eu tenho que pegar o bebê recém-nascido e tacar lá do precipício, que é para acalmar o Deus do mar. E era assim que eles viviam, com medo. Então essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz nos versículos 11 e 12 sobre a separação. Agora a gente vai ver a reconciliação que Deus fez pelos gentios dos versos 13 ao verso 18. E nesse pedaço, do 13 ao 18, inimizade é a palavra-chave. Jesus não apenas reconcilia judeus e gentios, mas ele vai colocar ambos esses povos em um único corpo, a igreja. Então, primeiro Paulo vai falar da inimizade entre judeus e gentios, e depois ele fala da inimizade entre os homens e Deus.
Então, a partir do 13 até o 15, ele fala assim: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Durante muitos séculos, os judeus eles foram bem diferentes dos gentios na sua religião, na sua maneira de se vestir, na sua dieta alimentar e nas leis que eles obedeciam. Você se lembra de Pedro, lá em Atos 10? Se lembra de Atos 10? Aí você faz assim com a cabeça e diz sim, lembra? Pois é, Atos 10, Cornélio está lá, tem uma visão do anjo, e aí o anjo fala, manda chamar Pedro. Pedro tem uma visão, desce o lençol, aquele bando de coisa, né? Ele com fome, a voz manda ele matar e comer, ele diz que nunca comeria algo impuro, aquilo acontece 3 vezes, ele acorda e aí vem a voz do Senhor e fala o seguinte, Pedro, tá vindo aí o cara chamar você para ir na casa do Cornélio, vai. E aí chega o cara, chama o Cornélio para ir até a casa de Cornélio, e ele vai. Pedro chega até a casa de Cornélio, Cornélio sai correndo, se joga e adora ele. Ele levanta Cornélio e fala, querido, eu sou um homem que nem você, não me adore. Ele entra na casa de Cornélio e fala, olha, vocês sabem que eu não devia estar aqui. Eu sou um judeu, eu não posso pisar na casa de um gentio, mas o Senhor falou comigo e me disse que não devem haver diferenças entre as pessoas e que eu viesse até aqui falar com vocês, então eu quero saber o que vocês querem que eu fale a vocês. E aí Cornélio fala, não, eu tive a visão do anjo mandando chamar você, então Pedro começa a pregar o evangelho. E o Espírito Santo desce sobre essas pessoas. E todos são batizados. Esse é Atos 10. Em Atos 11, já acontece um quiprocó, porque os judeus ficam sabendo do que tinha acontecido, mandam chamar Pedro e falam, querido, o que você fez? Você não pode botar o pé. Você está impuro. E começa um blá 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 em cima de Pedro, e Pedro tem que contar a história toda para esse pessoal dizer, ah, tá, então eles creram também? Então quer dizer que o Espírito Santo também vem sobre eles? Ah, tá bom. A história vai passando e lá em Atos 15 vai ter a confusão final, que é a confusão da circuncisão. E aí tem Paulo e Barnabé que estão lá pregando e tá aquela confusão a respeito da circuncisão. A confusão é tão grande que eles têm que fazer uma reunião lá em Jerusalém com os apóstolos para dizer, e aí? Nós estamos pregando, Pedro está pregando aos gentios, Paulo está pregando aos gentios, os gentios estão se convertendo, e aí? Nós vamos exigir o que dessas pessoas? Circuncisão? E Paulo é contra. E eles começam a apontar todos os sinais e as maravilhas que ele e Barnabé vinham fazendo na pregação. E aí Pedro toma a palavra e fala, olha, vocês vão querer colocar sobre o ombro desse pessoal um peso que nem os nossos pais conseguiram carregar? Dessas exigências da lei? Tiago vai tomar a palavra e vai dizer, então está resolvido. Vamos pegar um punhado de homens, vamos escrever uma carta e vamos mandar essa carta através desses homens e não vamos colocar obstáculo, vamos pedir que eles se abstenham das imoralidades, do culto aos ídolos, que eles não comam carne com sangue e que eles não comam a carne dos animais que morreram sufocados. Pronto. Então, segue adiante. Ali eles vão concluir que tanto judeus como gentios eram salvos da mesma maneira, pela fé em Jesus Cristo. A inimizade, então, tinha acabado, porque tanto judeus como gentios são uma nova humanidade. Em algumas traduções você vai ter um novo homem.
E é interessante porque esse nova não é o novo de pouca idade, é o novo de algo que se fez novo, que não existia e que agora existe. Essa nova humanidade é chamada de nova criação. É um paralelo que o apóstolo vai fazer com Adão. Do que foi feito com o primeiro Adão e do que é feito em Jesus Cristo, chamado o último Adão. Antes os gentios estavam distantes, mas agora, por estarem em Cristo, eles foram trazidos para perto pelo sangue de Cristo. E eles foram trazidos não pelos ensinamentos de Cristo, eles foram trazidos pelo sangue, pelo sacrifício, pela morte do Senhor. Ele vai falar do fim do sistema da lei, mandamentos e ordenanças, e isso não vai contradizer em momento nenhum o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Ele aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas uma das outras. O que são as leis cerimoniais? A circuncisão, os sacrifícios, os alimentos ditos impuros, as regras acerca de pureza, as festas, o sábado. Tudo isso está colocado também pelo apóstolo Paulo em Colossenses. Interessante que no templo existia uma parede realmente que separava os judeus do lado gentio. E essa parede é que é dita que foi derrubada. O véu do templo foi rasgado quando Jesus morre e entrega seu espírito ao Pai. O véu do templo se rasga, ou seja, a maldição da lei, ela cai sobre Jesus. A gente olha para a cruz de Cristo e a gente pensa muito na questão, ali foram perdoados os meus pecados. É verdade, mas ali foi pregada a lei. Pregada no sentido de que ali a lei morreu. Ela foi cumprida em Cristo. Literalmente no seu corpo. Cristo estabeleceu a paz. A gente vai ver que no verso 14 ele é a nossa paz, no verso 15 ele promoveu a paz e no verso 17 ele proclamou a paz. Depois Paulo vai falar do 16 ao 18 entre a inimizade entre os homens, pecadores e Deus. Diz assim: assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Nossa leitura congregacional, Ceci Mamãe, leu pra gente Isaías 57. Isaías 57 é a profecia que diz que o Messias haveria de trazer os que estão perto, os judeus, e os que estão longe, tornando um único povo, uma profecia muito antiga. Judeus e gentios precisavam ser reconciliados com Deus. A cruz vai destruir a inimizade do homem com Deus. A cruz, não só como a gente viu na destruição da lei, ela foi onde Deus puniu o nosso pecado. A cruz foi onde Deus executou a sua justiça. Por intermédio da cruz foram reconciliados, nós fomos reconciliados com Deus. E a iniciativa dessa reconciliação partiu de Deus. Foi o pecado do homem que criou a inimizade. Mas é Deus quem toma a iniciativa de buscar o homem. E agora todos nós temos acesso ao Pai através do mesmo Espírito. Por meio de Cristo existe um caminho de aproximação. Jesus é a porta, Jesus é o caminho para o Pai. Por meio dele, os homens que são reconciliados, eles podem se aproximar com confiança do trono da graça. Hebreus 4. Finalmente, a unificação. Então, nós vimos a separação, nós vimos a reconciliação e agora vamos ver a unificação, ou seja, todos unidos.
Está no verso 19 ao 22. O que ambos, judeus e gentios são em Cristo. E Paulo vai usar 3 figuras para falar exatamente dessa unidade entre judeus crentes e gentios na igreja. Unidade. Primeiro ele vai usar uma nação. No início do verso 19 ele fala concidadãos do povo santo. É uma nação. Aqui é interessante, que Israel foi a nação, foi o povo escolhido de Deus. Mas esse povo rejeitou o seu Redentor. E eles sofreram as consequências disso. E o que acontece? O reino é tirado deles e é entregue a uma outra nação. E essa outra nação é a igreja. Você está com interrogações na sua cabeça? Porque eu fiquei com interrogações na minha. Abre a sua Bíblia em Mateus. No capítulo 21 de Mateus. Esse é um daqueles famosos textos que a gente lê e não presta atenção quando a gente leu e a gente fala, gente, isso estava aqui o tempo inteiro? Como que eu não vi? 21, a partir do 33. Essa é uma parábola contada pelo Senhor Jesus, a parábola dos lavradores maus. É aquela história, Existia o dono de um campo, ele arrenda esse campo aos lavradores e fala, bom, vou deixar eles produzirem, quando chegar no tempo certo eu vou vir aqui buscar a colheita, a minha parte da colheita, afinal de contas o campo é meu, Muito bem. Quando chega o tempo, primeiro o dono da vinha vai mandar os servos, E aí o que acontece com os servos? Uns são surrados, Outros são mortos. E agora? Aí ele tenta uma outra abordagem. Aí ele envia o 35, a espanca, vai matar, apedrejar o outro. Aí o dono envia outros servos, em maior número. E os lavradores fazem a mesma coisa. Por último, o dono envia o próprio filho. Quer dizer, o filho vão respeitar. Aí o que eles fazem com o filho? Bom, se é o filho, vamos matar e ficar com a herança. Tem sempre um problema com herança. E ótimo, matam o filho, lançam fora da vinha, E aí, quando pois vier o dono da vinha, o que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores? E o povo respondeu, fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e vai arrendar a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus pergunta, vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha com muita atenção o verso 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então o reino foi tirado e entregue a um outro povo, a uma outra nação, e essa nação é a igreja. Ah, mas essa nação é a igreja? Abre a tua Bíblia lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 2. Se você já é cristão há algum tempo, você conhece isso daqui de cor e salteado. 1 Pedro 2, eu vou ler o 9 e o 10. 1 Pedro 2, 9 e 10, diz assim, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus.
Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Olha que incrível isso. Em Gênesis a gente aprende que todas as nações foram formadas a partir dos filhos de Noé. Existe, antes do dilúvio, aquele mal reinando, Deus decide acabar com tudo, coloca todos os bichos na arca junto com a família de Noé. Sai da arca, Noé, sua esposa e os 3 filhos. Então a descendência que povoou o mundo são a descendência desses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem vai formar que povo? Os semitas. Quem são os semitas? Os judeus. Cã vai formar o povo de Canaã, povo mau. Jafé vai formar um povo muito conhecido por nós, os gentios. Olha que coisa incrível. No livro de Atos, se você ler com atenção, você vai ver que essas 3 famílias, de Sem, Cã e Jafé, as 3 famílias são unidas em Cristo. Em Atos 8, um descendente de Cã é salvo. O ministro da fazenda da Etiópia. Lembra de Filipe correndo ao lado da carruagem? O cara que era responsável pelo tesouro real da rainha Candance, ele era o ministro da fazenda, ele cuidava de todas as finanças da Etiópia. E Filipe corre ao lado da carruagem, escuta ele lendo Isaías, entende o que você está lendo? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? E ele explica e a carruagem para e ele é batizado. Aquele homem da Etiópia é um descendente de Cã. Em Atos 9, um descendente de Sem é salvo no caminho para Damasco. Quem é salvo no caminho para Damasco? Saulo de Tarso, um judeu, descendente de Sem. Em Atos 10, um descendente de Jafé é salvo. Cornélio, o centurião romano. O pecado, ele divide a humanidade, mas Cristo faz dessa humanidade uma nova nação, uma nova criação. Segundo o apóstolo Paulo usa a palavra família no final do verso 19. E pela fé nós entramos para a família de Deus. Deus se torna nosso Pai. Somos um em Cristo. Nós vamos ver isso no capítulo 4 de Efésios. O mesmo Espírito, salvos pelo mesmo sangue, o mesmo Pai, herdeiros da mesma herança, moraremos juntos no mesmo lar. E a terceira palavra que o apóstolo usa, nesse finzinho do capítulo 2, é santuário, para falar da unidade entre gentios e judeus. Então ele fala de um santuário, um templo santo, e ele vai fazer isso do verso 20 ao 22. Também é interessante a gente perceber que no livro de Gênesis, Deus andou com seu povo. No livro de Êxodo, Deus decidiu morar com seu povo, e foi criado o tabernáculo. Mas aí os pecados de Israel afastam a glória de Deus do tabernáculo. Depois do tabernáculo, Deus habitou no templo. Mas de novo Israel pecou e a glória do Senhor abandona o templo. Então Deus habita no corpo do seu filho, mas os homens pregam seu filho numa cruz. Hoje, por meio do Espírito Santo, Deus habita na igreja. Não na igreja construção, prédio, mas no coração de todos aqueles que confiam em Cristo. Esse santuário que ele fala no finalzinho
do capítulo 2, ele é edificado sobre a verdade revelada de Deus, chamada o fundamento dos apóstolos. Aos apóstolos e aos profetas, a palavra de Deus ela foi revelada de um modo muito especial. E esses homens, apóstolos e profetas, eles receberam, creram e testemunharam dessa palavra. E isso foi o início da construção desse templo espiritual. E o alicerce, a base desse santuário é o próprio Cristo. É Ele, Cristo, que dá unidade e dá solidez à igreja. E nós, igreja, somos um templo em construção. 15 dias atrás nós falamos exatamente isso no final do capítulo 1. Nós estamos em construção. Nós, igreja, estamos em construção. Só depois, lá no novo céu, na nova terra, é que a gente vai poder escutar aquilo que está lá em Apocalipse 21. Aquela voz forte que vai dizer: o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Até lá, nós estamos sendo construídos. Então, se eu pegar todo esse capítulo 2, eu posso resumir ele em 4 pontos. Da morte para a vida, que a gente viu no início do capítulo 2. Da escravidão para a liberdade, a escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Do túmulo para o trono, nós estávamos mortos e Deus nos traz, nos ressuscita e nos traz ao trono. E o que nós vimos agora da separação para a reconciliação. Eu queria, para terminar, fazer algumas aplicações. A principal aplicação é a respeito da unidade. Nós somos um, e a gente vai ver isso em Efésios no capítulo 4. Então, por conta de tudo que a gente aprendeu nesse capítulo 2, tudo que está escrito aqui, tudo que a gente ouviu, nós precisamos aprender a tolerar o nosso irmão, a perdoar o nosso irmão. E aqui nesse caso eu não estou falando do irmão de sangue. Aqui a mensagem é específica ao irmão da fé. Porque nós somos parte de uma mesma família. E se, falando para nós aqui, estamos como famílias dentro desse mesmo corpo, eu preciso lembrar as queridas irmãs que seu marido é seu irmão. Aos maridos eu preciso lembrar que suas esposas são suas irmãs. Aos jovens que estão aqui eu preciso lembrar que seus pais e suas mães são seus irmãos em Cristo. Com mais experiência, com mais autoridade, mas são. Então não é cabível vermos divisões, brigas, desentendimentos, pessoas com dificuldade de perdoar os irmãos dentro do próprio ambiente do corpo de Cristo. A gente tem que se lembrar, lá no início de Efésios 1, o quanto custou ao Senhor quando Ele planejou a igreja, desde a eternidade. A gente precisa de unidade no corpo. Um outro ponto de aplicação, nós vemos várias igrejas e agora eu fiz o favor de sair das minhas anotações, não sei porquê, vou ter que retornar a elas, já estou no finalzinho, calma. Mas lembrar que nós vemos em muitas igrejas uma tentativa de judaizar a igreja, ou trazer de volta ao ambiente de culto, principalmente, hábitos judaizantes. E nós somos contra isso porque a Bíblia é contra isso. Nós
não temos a intenção de judaizar ou trazer para esse nosso ambiente de culto, porque nós acabamos de ver no texto hoje que a lei foi morta, ela foi pregada na cruz de Cristo. Então a lei cerimonial não existe mais. A lei moral permanece e é muito válida até hoje. Ela não nos salva, somos salvos pela fé, mas é a lei moral que nos indica o caminho que devemos andar na santificação. Então ela não serve para salvar, mas ela serve muito para a gente na santificação. É uma das primeiras coisas que a gente vai ver no curso que vai começar esse mês ainda, sobre o discipulado e sobre o batismo. Então nós precisamos entender a história desse povo, nós precisamos entender a cultura desse povo, os sofrimentos que esse povo passou, nós precisamos reler Romanos 11 e entender que esse é o povo escolhido de Deus. Eles não deixaram de ser o povo escolhido. E Paulo, em Romanos 11, ele é taxativo em dizer, cuidado, vocês estão achando que porque vocês foram enxertados, quer dizer que vocês se bastam? Não se esqueçam que quem sustenta os galhos é a raiz. O mesmo Deus que cortou os ramos naturais para enxertar vocês, pode cortar vocês. E Paulo é muito explícito no capítulo 11 de Romanos para dizer, Deus esqueceu do seu povo, ele vai dizer, é claro que não. Os judeus são o povo escolhido de Deus. Um judeu, quando crê, se torna um cristão. Isso, se você conversar com judeus messiânicos, eles vão explicar. Sim, somos tratados. Judeus messiânicos não existem para os judeus. O cara é judeu ou o cara é cristão. Então nós precisamos entender que sem eles, nós não teríamos a chance de conhecer a fé e o Messias. Por último, a gente ainda tem hoje uma quantidade de pessoas que são aquelas que assistem todas as pregações no YouTube, mas elas nunca vão a uma igreja. Um dos objetivos do sofrimento do Senhor foi de dois povos formar um único povo. E esse único povo se reúne aqui porque essa comunhão dos santos é importante. Adorarmos juntos, cantarmos como cantamos, lermos a palavra, sermos alimentados pela palavra, celebrar as ordenanças, como vamos celebrar agora a ceia, nos exortar mutuamente. A gente sabe que algumas igrejas fizeram e fazem bastante coisa errada, mas a gente não pode acabar julgando todos pelos comportamentos de alguns. A gente sabe que tem aqueles que comercializam a fé, que constroem verdadeiros impérios, agora a gente tem os coaches, agora a gente tem a autoajuda, e a gente vê o verdadeiro evangelho indo embora, ou a gente não vê o verdadeiro evangelho. A gente tem aqueles que falam, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Isso é complicado, é como se alguém chegasse para mim e dissesse que gosta muito de mim, mas não gosta da minha esposa. A igreja é a esposa de Cristo. Não tem como você querer Cristo sem querer a igreja. Ela é um pacotinho que vem junto. A membresia, ela é uma ordem, ela não é uma sugestão. Hebreus 13 vai falar isso, né? Que nós devemos respeito, nós devemos submissão aos mestres e aos pastores que nos ensinam. É claro, desde que sejam bons mestres e bons pastores. E para isso basta que a gente seja como os bereanos. Tudo que nos for ensinado, vamos verificar na palavra. É aquela velha história, é possível ser cristão sem obedecer a Cristo? Cristo ordenou que os crentes se ajuntassem em organizações que a gente hoje chama de igreja.
Então a nossa oração é que Deus nos ajude a entender o privilégio que é para nós gentios, porque nós não somos o povo escolhido de Deus, nós somos gentios que fomos enxertados na videira real. Nós brasileiros, nós que não éramos povo e que agora somos chamados de povo de Deus, agora somos filhos de Deus. Isso é um grande privilégio para nós. Que Deus nos ajude também a valorizar a igreja local, valorizar os esforços que nós temos de discipulado, de reunião de oração, de conhecer um ao outro, de estarmos juntos. Não desprezem essas chances e essas oportunidades, porque isso é muito caro para a igreja local. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, vamos terminar fazendo a nossa oração e aí celebramos a ceia. Pai amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o seu Espírito Santo nos ajude, Pai, a viver a tua palavra, a entendê-la, Senhor, nas nossas vidas. Pedimos, Pai, que agora na celebração da ceia do Senhor, que nós possamos relembrar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Possamos também nos alegrar, Pai, porque o túmulo está vazio. Possamos confessar os nossos pecados, possamos seguir adiante, Pai, lembrando da nossa esperança, da vitória do Senhor sobre a morte e da mesma forma a promessa que Ele nos faz de que nós seremos ressuscitados da morte, nós faremos parte da sua família, nós já somos sua família, nós viveremos eternamente na sua presença, Pai. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.